Mas vamos lá, vamos pra sequência do Vapo Vapo aqui. Sequência do Toma Toma. E a primeira notícia é o seguinte. Você consegue fazer as honras agora, como só pra não ficar lento, pra eu não ler tudo? Posso. Brasil de fato. Trump e Bannon aconselharam Bolsonaro a contestar a eleição. Frota deixa transição e mais. O e mais é muito bom, né? Tipo, e a terceira vai te emocionar. A terceira vai te emocionar. É muito bom. Segundo The Washington Post, Eduardo Bolsonaro e Steve Bannon tiveram encontros nos Estados Unidos após o segundo turno. Caroline Oliveira, Brasil de fato, São Paulo. Nossa, a cara do Steve Bannon é muito... Nossa, é um cara, tipo, ele tá Aécio Neves das ideias aqui, né? Ele tá só o pó da rabiola, que nem o Aécio. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o estrategista da ultradireita global, Steve Bannon, teriam aconselhado Jair e Eduardo Bolsonaro, PL, a contestar o resultado das eleições no Brasil, de acordo com a reportagem publicada pelo estadunidense The Washington Post nesta quarta-feira, 23. Bannon confirmou ao jornal que se encontrou com Eduardo, deputado federal por São Paulo, no estado do Arizona, onde conversaram sobre as manifestações antidemocráticas que fecharam rodovias e ocuparam as frentes dos quartéis. Bannon foi condenado à prisão pela justiça estadunidense após se recusar a entregar documentos e prestar depoimento sobre a invasão ao Capitólio. Tipo, de todas as coisas que ele poderia ter sido preso, né? Não, a prisão do Steve Bannon é tipo, é o que a gente tava falando de jogar água nas cinzas da casa já queimada, sabe? Sim, exato. Aproveita que tá quente a cinza, né? Tipo, nossa, nosso trabalho aqui tá feito, né? O Tuxedo Mask lá. O Tuxedo Mask lá da Sailor Moon, sim. Mas tá vendo aqui o Jason Miller? Tá, Jason Miller. Jason Miller, outro ex-assessor de Trump, também confirmou ao jornal que almoçou com Eduardo Bolsonaro, na Flórida, para conversar sobre, abre aspas, censura digital e liberdade de expressão. É muito tipo os caras assim, com a mãozinha, sabe? Meu plano, né? É a minha maior vigarice de todos os tempos. O deputado federal também teria participado de reuniões após o segundo turno, no resort de luxo Mar-a-Lago, que pertence a Trump em Palm Beach, na Flórida. A primeira notícia que nós temos é essa, tipo... A porra do Trump e do Bannon falaram: Bolsonaro, questiona a eleição. Mas você sabe alguma coisa? Não, só questiona. Só questiona. sim. Nem precisa ter evidência, não precisa ter prova, não precisa ter nada. Questiona, sabe? E aí o Bolsonaro questionou. Não sei se dando ouvidos ao Steve Bannon ou ao Trump, o Bolsonaro tá questionando as eleições. Óbvio, pra surpresa de absolutamente ninguém na face do planeta, né? Uhum. E aí, a gente vê isso aqui. Continuando na sequência do Vapo Vapo. Tem que ler, mas tem que ler certo essa, hein, como? Teu cu quer saber custos de ação do PL contra o resultado do segundo turno, é isso? Exato. É por isso que a gente é amigo, cara. Você lê minha mente, praticamente. Há indícios de litigância de má-fé? O que é litigância? Eu não sei. Eu conheço a palavra litígio, imagino que tem a mesma raiz, né? Pode ser. De processo, Há indícios de litigância de má-fé e descumprimento de boa-fé processual. Má-fé e descumprimento de boa-fé. É o engraçado. Eu não sei se isso aqui é juridiquês, mas parece... Há indícios de má-fé e de não boa-fé. De não boa-fé, exato. Há indícios de mentira e falta de falta com a verdade. Né? Há indícios de mentira e de falta com a verdade. Entre os responsáveis podem constar o PL e o presidente Jair Bolsonaro. Juliana Braga na Folha Press, Folha Press. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União protocolaram nesta quarta-feira, 23, pedido para que sejam quantificados os custos da ação do PL, para anular o segundo turno das eleições de 2022. Há indícios de litigância de má-fé e descumprimento de boa-fé processual. E você acabou de repetir o subtítulo. Isso é uma coisa chata que acontece no jornalismo, de repetir subtítulo, porque a pessoa que lê o corpo do texto se sente idiota de estar lendo a mesma coisa duas vezes, né? Exato. E, assim, a gente aprende isso na prática, a gente não repete. A informação que está no título não pode repetir no subtítulo, e não é para repetir no lead, né? Nos primeiros parágrafos também. Com os custos da ação definidos, pode-se exigir o ressarcimento do dinheiro público empregado para que o TSE a examine. Entre os responsáveis, podem constar o PL e o presidente Jair Bolsonaro. De novo, repetindo, né? Abre aspas. A meu ver, a ação do atual presidente, conjuntamente com seu partido político,
caracteriza abuso na proposição de ação, a ensejar dano e a consequente apuração de responsabilidade, avalia o procurador Lucas Furtado, que é um ótimo nome para procurador, por acaso. Né? Furtado, né? Segundo ele, é repugnante que a ação do PL seja aventada em um país no qual a democracia prepondera. Abre aspas. Ao que parece, o atual presidente não sabe lidar com derrotas e tenta, a todo custo, criar embaraços para o encerramento das eleições no país. E, assim, a gente já viu isso com o Neves, né? Com o Aécio, Neves, sim, né? Tudo isso já foi... São lapsos, né? O Chororô, o Cry já tinha colado faz tempo. Indo além, pelo visto, é apenas mais uma tentativa de aflorar conflitos sociais e instigar a polarização existente em nosso país. A par de qualquer subjetividade, certo é que tal ação repercute no país sendo abnegada no meio político. Critica. O PL endossou nesta terça-feira, 22, o discurso golpista de Bolsonaro e decidiu pedir ao TSE, mesmo sem apresentar provas de fraude, a invalidação de votos depositados em urnas por, abre aspas, mau funcionamento. De acordo com o partido, mais de 279,3 mil urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno do pleito apresentaram problemas crônicos de desconformidade irreparável no seu funcionamento. Caralho, que coisa gigantesca, né? Tipo, deu mal pra caralho, né? Não, foi um pouquinho, pensa, né? Assim, ó. Pensa, o Bolsonaro perdeu por 2 milhões de votos, né? Eles pensam, sim, cara, 2 milhões de votos dá mais ou menos quantas urnas usadas? Dá uns 280 mil, dá uns 270 mil. Ah, sei lá, então, coincidentemente, 279.300 urnas estão com mau funcionamento, né? Dá uma margem aí, não é? Rapidão e pá. É a estratégia McLovin, né? Coloca que você tem 25 McLovin, anos, todo mundo coloca que tem 21. E uma coisa que eu achei muito engraçado, Ian, cadê encerramento das eleições? Instigar a polarização existente no país. Eu acho isso muito engraçado, porque, tipo assim, todo mundo sabe que essa tal polarização, entre aspas, ela vem de um lado. Instigar a polarização que só vem de um lado, né? Que só vem de um lado, exato. Então, assim, por isso que esse termo ele é muito ruim, né? Porque, tipo, de um lado você tem gente cometendo crime à torta e à direito, e do outro lado você tem gente que não está cometendo crime à torta e à direita, sabe? Então do outro lado você tem um conciliador crônico serial, né? e de um lado você tem uma máquina de speedrun de código penal, sabe? São os dois lados que você tem. Meu crime foi conciliar demais, né? Mas, gente, a questão foi, o que o teu cu quer saber é quanto vai custar essa conta, porque assim, vamos ver na história. Nós começamos com o Trump e Bannon aconselhando o Bolsonaro a contestar a eleição. Novamente, não sei se por orientação externa, o Bolsonaro contestou, de fato. E ele contestou e não deu bom, não. Não deu bom. Inclusive, deu ruim essa contestação. Por quê? Por causa disso aqui, ó. E aí a gente vê o chicote estralando. Quanto que sai essa brincadeira? Exato. Né? Valdo Cruz aqui no G1. Pode ler como. Aliados de Bolsonaro racham e criticam PL. Partidos da coligação querem deixar a ação no TSE. Aí vocês vão entender onde a gente quer chegar com essa notícia. Partidos da coligação do presidente Jair Bolsonaro, PP e republicanos não concordam com a decisão do PL de entrar no TSE contra o resultado das eleições do segundo turno. As siglas vão pedir ao tribunal para serem excluídas da decisão que multou a coligação em 22,9 milhões de reais. O racha na aliança de partidos ocorreu porque PP e republicanos afirmam terem reconhecido o resultado da eleição presidencial e dizem que não foram avisados pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, da ação que contestaria os votos na Justiça Eleitoral. A ação foi apresentada em nome da coligação e, por isso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de aplicar multa por litigância de má-fé incide sobre os 3 partidos, né? Vocês estão entendendo? Né? Exato, vocês estão entendendo onde quer chegar? Gente, o PL entrou com pedido de contestação das eleições, foi multado em quase 23 milhões de reais e todos os partidos da coligação vão ter que arcar com esses custos. Vocês estão entendendo qual foi o tiro de queima-roupa no próprio cu que eles deram agora?
E é muito engraçado, Ian, assim, parando pra pensar, é que geralmente a gente tinha aquelas situações de Bolsonaro tem 5 dias para apresentar a prova sobre mentira que ele falou. E nada acontece feijoada, né? Porque, enfim, 5 dias ou o quê? 5 dias ou vai ficar feião pra você, né? É sempre isso. A gente vai falar mal de você 5 dias ou vai pegar mal. Trabalho, né? Vai pegar mal, Então, assim, agora, algo aconteceu, né? It's actually happening, né? Tipo, eles não só vão ter que pagar uma multa, como eles vão ter que ficar com as contas congeladas enquanto não pagarem a multa, né? Então, assim... E mexendo com quem tava quieto, né? Tipo, Total, mano, não tem nada a ver com isso não, mano. Nem conheço esse cara aí não, né? Abre aspas, o presidente Valdemar Costa Neto entrou em nome da coligação, mas não tivemos nenhuma participação nesse processo. Sequer fomos intimados ou citados. Como podemos ser penalizados? Questionou o presidente do Progressistas, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Segundo ele, os advogados do PP vão entrar com recurso ainda nesta quinta-feira para excluir o partido da decisão do TSE. O Republicanos adotará o mesmo caminho do Progressistas e irá pedir sua exclusão da ação impetrada pelo PL. Cláudio Cajado disse que faltou uma intimação aos partidos da coligação e defendeu que os poderes do representante só valem até a eleição. As eleições já terminaram e o resultado foi admitido pelos presidentes dos partidos. Impugnaremos o valor atribuído a uma causa que não tem valor econômico, acrescentou. Então, essa ventilação no final eu achei esquisita, né? Vocês entendem como o Bolsonaro tá conseguindo ficar cada vez mais isolado? E agora é incrível porque o Valdemar Costa Neto, ele tá mamando o Bolsonaro e tá, tipo, apoiando o Bolsonaro porque ele precisa do Bolsonaro até a posse, pelo menos. Então, a questão é, com essa investida golpista, de fato, agora algo aconteceu. Surpreendentemente, algo aconteceu. Eles foram multados num nível, e você tinha averiguado isso, né? Como... Isso aqui é tipo metade dos fundos deles por um ano, um negócio assim, né? Sim, 46% do fundo deles de 2022. Cara, eles foram multados em quase metade dos fundos pra um ano. O que, número 1, pra vocês verem como o fundo deles é grande pra caralho, né? Mas número 2, isso cria uma cisão dentro dessa coligação de isolarem o PL, que agora é o maior partido da bancada, por causa do bolsonarismo. Então, olha só que curioso isso aqui que tá acontecendo. Pra quem achava que a investida golpista ia sair impune, teve um custo político muito grave. Mesmo que não tenha um custo financeiro, né? E tomara que essa multa seja aplicada, cara. E tomara que seja aplicada pra toda a coligação. Tomara. Sim, democracia burguesa nunca te pedi nada. Exato, porque, tipo, eles vão ficar com o fundo cortado até pagarem, né? E, cara, é muito engraçado, porque é uma vibe meio... o inspetor pegou você gazeando aula, né? Pegou você fazendo alguma besteira. E, tipo, não, professor, eu não tava com eles não, tá ligado? Não, tá ligado quando essa vibe, né? tem um moleque falando na sala e o professor bota todo mundo que tava perto dele pra fora? Todo mundo, Foi isso que aconteceu, tá ligado? E aí os moleques ô, professor, eu tava falando nada não, mano. Eu tava escrevendo aqui. Não, pra fora também, João Pedro. João Pedro fora, agora coordenadoria. Enzo Gabriel vá também, né? Enzo Gabriel junto, tá? É maravilhoso isso, porque... Assim, pra essa social-democracia funcionar, né, minimamente, no caso do Lula, esse tipo de coisa tem que ser punido, bicho. Tipo, não tem como, sabe? Isso aqui tem que ser punido. Isso aqui tem que ser. Agora, o Xandão, ele puniu, ele não só vigiou, não. Eu imaginei que isso fosse acontecer, porque, enfim, muita gente tá indo pra saia do Lula, né? Assim, todo mundo indo pras asas do Lula, né? Então, tipo, teve gente indo pro... gente do União Brasil querendo ser base do Lula também, sabe? E aí eu fico meio... Tá, eles estão indo pra ir pra não tomarem uma, né? Enfim, é o sistema... A política institucional nossa é assim que funciona, né? Então, e a gente gosta de lembrar que todas as vezes que um membro da União Brasil, por exemplo, entra no governo Lula, é pra empurrar o governo pra direita e não o contrário. Nunca o contrário. Nunca é pra ele aceitar um programa mais à esquerda. É sempre para empurrar o programa à direita, tá? Então, dentro de ministério, os ministérios vão ser legal, porque para as pessoas que estão vendo o governo Lula pela primeira vez, se preparem para os ministérios. A gente vai falar do governo de transição já, que já é um indício. Toda vez que o PT concilia, uma fada morre, né? Nossa, então a gente tem um genocídio de fadas, né? Eu nunca vi uma fada, vocês já viram uma fada? Exato, vocês já viram fada. É por isso que vocês nunca viram uma.
Pois é. E nós temos aqui mais uma notícia pra encerrar aqui a maneira como o Bolsonaro tá conseguindo se isolar cada vez mais. Claro que a gente tava falando do PL, do Valdemar Costa Neto, mas o Bolsonaro ainda faz parte do PL. E aqui nós temos uma espécie de prego no caixão do Bolsonaro, né? Que seria ele ser abandonado de fato pelas Forças Armadas. E uma das coisas... sim, mas só pra completar. Uma das coisas que a gente comentou no começo é que o Bolsonaro não tá preparado pra viver num mundo no qual ele não tem foro privilegiado. Ele foi 30 anos parlamentar e virou presidente, ele sempre teve foro privilegiado. Agora que ele perdeu a eleição, ele não vai ter pela primeira vez. Então ele pode ser preso e ele sabe disso, por isso que ele tá tão desesperado. Ele ficar cada vez mais isolado fode ele cada vez mais. Perfeito. Mas pode ler aí. Comandantes das Forças Armadas cobram a ação de Bolsonaro para conter atos em frente a quartéis. Segundo militares, pedidos feitos por manifestantes fogem da alçada constitucional. Na mesma reunião, o presidente teria autorizado Marinha, Exército e Força Aérea a iniciarem preparativos para a posse de Lula. Gente, os comandantes das Forças Armadas eram bolsonaristas ferrinhos até ontem. Então, isso daqui é um negócio muito louco, porque se tem um grupo que eu não imaginava que fosse começar a antagonizar o Bolsonaro tão rápido, foram as Forças... Pelo menos os comandantes das Forças Armadas. Nossa, total. Que é Leonardo Ribeiro, na CNN. Da CNN. Numa reunião que durou 2 horas nesta quinta-feira, 24, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, ouviu dos comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea de que é preciso um sinal mais claro do chefe do Executivo aos eleitores que insistem em fazer vigílias na frente de quartéis, com demandas inconstitucionais, como o pedido de intervenção militar. A CNN apurou que os comandantes das 3 forças são unânimes no posicionamento de que tais movimentos são inócuos. 2 deles teriam acrescentado que não tem base legal. E mais, estariam gerando problemas de segurança e discussões internas dentro das corporações. Uma vez que, segundo fonte que participou do encontro, militares inconformados com o resultado das urnas estariam fomentando os protestos, com a participação de parentes e amigos. Bolsonaro teria ouvido, sem concordar ou discordar. Eu gostei do sem concordar. Porque eles podiam ter só colocado Bolsonaro ouviu, né? Mas eles colocaram sem concordar ou discordar, né? Nem que tem, nem que não tem. Nem concordo, nem discordo, muito pelo contrário, né? No entanto, na segunda parte da conversa, o presidente deu abertura para que Marinha, Exército e Força Aérea colaborem com a transição do governo. Inclusive, passando a compor, a partir da próxima semana, a equipe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, aquilo que eu te falei, sim. que coordenará a atuação dos militares na posse presidencial. Ao Exército, por meio do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, caberá a condução do cerimonial militar. Inclusive, são muito fortes no Age of Empires 3. O presidente eleito será escoltado pela tropa a cavalo e pelos dragões a pé na chegada ao Congresso Nacional e na subida da rampa do Palácio do Planalto. No mesmo sentido, o presidente autorizou a Força Aérea a iniciar as tratativas para a segurança do espaço aéreo no dia da posse. E a Marinha, o preparo das honras... Acho que era pra ter uma crase ali? Não sei. E a Marinha, o preparo das honras a chefes de Estado no Itamaraty. Na reunião não foram tratadas questões de protocolo civil, como troca de faixa, discursos, eventos paralelos, etc. Isso ficará a cargo do grupo de transição coordenado pela futura primeira-dama Rosângela da Silva, juntamente com o embaixador Fernando Igreja e as equipes de cerimonial dos poderes envolvidos. Essa coisa da troca de faixa, discurso e evento paralelo, isso pode ser dedo no cu e gritaria total, assim, né? Sim. Porque o Bolsonaro tá tipo, não vou dar faixa. Não gosto do Lula, não vou dar faixa no Lula. Então, eu não sei o que vai acontecer. O Mourão já falou que não vai entregar faixa. Não sei se ele chegou a ver isso. Porque ficaram falando, o Bolsonaro marcou viagem pra época da posse do Lula pra não ter que participar da cerimônia, né? E aí falaram, então vai ser o Mourão. O Mourão falou, eu não sou presidente. Eu não. Então não sei o que vai rolar.
Não sei se o Lula vai subir no palco, a faixa vai estar no chão, tá ligado? Aí ele vai agachar e pegar a faixa e embora e foda-se, sabe? Vão dropar a faixa pra ele, assim, né? Vai cair do céu, assim, né? Um airbox, assim, um air supply. Eu não sei como é que vai ser, mas isso aqui é... Os comandantes das Forças Armadas, eles foram indicados pelo Bolsonaro, né? E lembra daquele... E eram comandantes... Por que eu tô dizendo que eles eram mais bolsonaristas? Porque, eu não sei se você lembra, mas teve uma debandada dos comandantes. Uhum. Os 3 comandantes saíram ao mesmo tempo. E aí o Bolsonaro indicou outros 3, né? Que eram mais fiéis a ele. E agora os comandantes estão tipo, não. Contenha os ataques frente aos quartéis. E, tipo, eles não estão corroborando com essa investida. Que é a única esperança, e lembrando, né, gente? O Bolsonaro não tá preparado para um mundo sem foro privilegiado, e a única esperança dele agora é um golpe. Sim. A única esperança dele agora é um questionamento das eleições. É o adiamento, é um terceiro turno, é o caralho a 4, sabe? E aí, se as Forças Armadas começassem a apoiar e fomentar, e às vezes até estimular de maneira mais direta esses atos na frente dos quartéis, o Bolsonaro teria pelo menos uma perspectiva. Ele tá sem perspectiva. Sim. Ele se fudeu em todos os lados, sabe? Até a galera que... É porque nessa atual conjuntura, realmente, velho, ficar do lado do Bolsonaro... Tipo, o Bolsonaro ele já tá... O navio dele já tá tão afundado, tá ligado? Ele tá só com a mãozinha assim pra fora. E, tipo, se alguém pegar na mão dele pra segurar ele, vai cair junto, tá ele ligado? puxa. Então, assim, ele puxa, não tem muita coisa. Tipo, a maior parte da burguesia tá cagando pra ele, a maior parte do mercado também já... Você já fez o que você devia ter feito, né? Tipo... E aí, vai dar uma palminha nele, né? E foda-se. Escrevam o que eu tô falando. O Valdemar Costa Neto, ele só vai ficar apoiando essa maluquice do Bolsonaro até a posse. Depois da posse, ele vai abandonar o Bolsonaro. Sim. Eu aposto isso mais do que no meu bolão de 4-0 Inglaterra pros Estados Unidos. Vocês viram aquela foto de um bolão que teve na escola? E aí, que era quanto o Brasil ia fazer contra a Sérvia? E aí uma menina colocou 51-0 pro Brasil. Eu queria ter o otimismo dessa menina, sabe? 51-0. Imensos tedas, né? Sim. Infinitos tedas. Quanto que você aposta? 200-0, foda-se. E uma menina colocou 2-0 pra Sérvia. Essa menina deve ser sérvia, não é possível, sabe? Que tristeza. Que tristeza.